Oi, espero que sejam todos bem. O assunto que a gente vai abordar nesse seminário vai ser a espectroscopia Raman. E a gente vai tentar entender o que é esse estudo, como é que ela é feita, para que ela serve, como que a gente vai entender os resultados que ela vai trazer para a gente. E é basicamente isso. Meu grupo é formado por mim, José Rogério, Matheus Soares, Ulisses Gaspar e o Vitor Augusto, e o professor orientador da matéria, o Dr. Wilson Carlos. Pois bem, não tem como a gente falar sobre um filme de ação sem a gente entender primeiro o que é um filme. E seguindo essa mesma lógica, para falar da espectroscopia Raman, vamos entender o que é uma espectroscopia. E de uma forma bem sucinta, a espectroscopia ela vai ser a interação entre a radiação eletromagnética e a matéria na qual essa radiação vai estar incidindo. Essa radiação, por sua vez, ela pode ser dividida em espectros, né, em comprimentos de ondas diferentes. E aí vai do maior até o menor, no caso do rádio, que chega até a altura de prédios, até os raios gama, que são frações de nanômetros. Como a gente vai estar falando hoje só da Raman, a gente vai prestar atenção no infravermelho e no espectro de luz visível, que são esses dois aí que se encontram na espectroscopia Raman. Já que eu deixei entender que tem outros tipos de espectroscopia, eu vou citar aqui bem por cima algumas outras, mas a gente não vai se aprofundar em nada disso. A gente tem as atômicas, que o modelo mais utilizado delas vai ser a absorção atômica, que é a AAS, e elas basicamente servem para você ver a concentração de átomos na fase gasosa. As moleculares, que vão obviamente estudar a interação entre a radiação e essas moléculas, e é nessas moleculares que a gente vai ter a Raman e outras também que são muito utilizadas, mas a gente está falando hoje só da Raman. Também temos as cristais de núcleo, que a cristais ela é feita por forma de raio-x, né? A espectroscopia de cristais é feita por raio-x, e a de núcleo é feita pela ressonância magnética nuclear. E essa espectroscopia recebeu o nome de Raman, pois em 1928 o indiano Chandrasekhar Venkat Raman ele percebeu que quando uma luz atravessava um objeto transparente, parte da sua luz, né, parte dessa luz que atravessava, ela tinha sua amplitude e comprimento de onda alterados. E aí esse efeito ficou conhecido como efeito Raman. Por conta disso, em 1930, ele chegou até a ganhar um Nobel da Física, e depois disso, ao longo da vida, ele ganhou diversos outros prêmios, mas não é pertinente citar eles aqui. Porém, uma frase que eu acho interessante até eu dizer aqui, foi uma frase que ele disse ao longo da vida que era assim: nem sempre você vai escolher quem vai entrar na sua vida, porém sempre pode aprender quais as lições que essas pessoas vão lhe ensinar. E eu achei isso muito pertinente, não só porque estamos no contexto de universitário, né, então professor-aluno, aluno-professor, mas também porque temos a troca entre nós alunos mesmos, e eu acho isso muito pertinente aqui no momento, porque a gente tem que como aprender um com o outro. Bem, agora falando da interação da radiação e da matéria, quando tem essa interação, a gente pode ter absorção, reflexão e a transmissão. Como o nosso assunto hoje vai ser o Raman, a gente vai focar no espalhamento, que ocorre com parte da energia que vai ser transmitida. E o espalhamento ele pode rolar de duas formas: inelástico ou de Rayleigh, que é quando a energia que vai ser espalhada vai ser igual à incidida, que pode ser visto no desenho pela seta verde. Ou o Raman inelástico, que pode ser dividido por sua vez em Stokes e anti-Stokes. As Stokes é quando a energia que vai ser espalhada vai ser inferior à incidida. Isso acontece porque a molécula vai se alimentar, e é daí que vem o termo Stokes, alimentar, dar combustível, do inglês. Ela vai se alimentar da energia que vai estar provenindo do raio. E o outro caso vai ser o contrário, anti-Stokes, que a sua molécula já vai ter um nível energético e quando o raio entrar em contato com ela, a energia que vai ser espalhada vai ser superior ainda, porque a molécula ainda vai perder energia e vai espalhar ainda mais energia junto com o raio. Essa diferença você consegue ver na direita, que as anti-Stokes ali, que eu acredito que seja o azul, elas têm um comprimento de onda menor e, portanto, menos energia do que as Stokes, que é a vermelha que está logo embaixo. Esse é um slide de apoio, que eu vou colocar mais para tirar dúvidas durante a palestra. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto passado, a gente consegue tirar dúvidas aqui e também explicar, porque na direita temos uma leitura de um espectro Raman, como é que ele fica, e na esquerda a gente tem os esquemas de energia, como é que funcionam os esquemas de nível de energia. Aqui a gente tem algumas possíveis vibrações que as moléculas vão ou não acabar realizando, e eu coloquei aqui para dar uma dinamicidade também e não ficar tão chato, mas é mais para mostrar como é que é feito, né, essa mudança de nível de energia que as nossas moléculas vão ter. Elas podem vibrar, se mover, se movimentar e tal. E embaixo a gente tem uma tabela com alguns tipos de bandas, né? Que as bandas elas são dadas baseado no deslocamento que tinha no espectro passado ali. E através desse deslocamento a gente consegue perceber se a nossa molécula é feita por ligações simples, duplas, de espectro complexo, né? Que é onde fica a região de fingerprint. E se ainda assim são grupos inorgânicos, metais ligantes e alguns outros que são separados ali naquela mesma faixa. Por fim, eu vou só trazer aqui de forma bem rapidinha algumas variações de Raman que pode encontrar pelo mercado, que é a portátil, que é feita com um maquinário um pouquinho maior do que um celular, mas a precisão ela é um pouco menor também. A amplificada de superfície, que ela vai fazer com que a técnica seja sensível o suficiente para detectar moléculas isoladas. A dirigida morfologicamente, que ela vai combinar a técnica de imagem de partículas automatizadas com a microespectroscopia, o que vai permitir com que você tenha uma caracterização rápida, né, uma caracterização química mais rápida de cada componente que você vai ter em um compósito. E por fim a inline, que ela vai monitorar processos de cristalização e vai revelar mecanismos de cinética e de reação de um compósito. E na sequência o Matheus ele vai explicar como é que é o funcionamento da Raman. Bom,
Meu nome é Matheus Soares e agora eu vou explicar um pouco sobre como funciona essa máquina da espectroscopia Raman. A primeira parte desse processo é a emissão de um laser, que é uma fonte de luz monocromática com um único comprimento de onda. E os lasers mais comuns que a gente usa nessa parte são os comprimentos de onda visíveis, né, como os 532 ou 633 nanômetros. A próxima etapa é a focalização desse laser na amostra. Essa focalização vai ser feita através de lentes ou microscópios, e essa etapa concentra um ponto de luz muito, mas muito pequeno, na escala de micrômetros, que seria 1 a 2 micrômetros na maioria dos casos, para que aumente a interação entre o laser e o material. Interação laser-amostra, a gente tem um espalhamento dessa luz. Ela pode espalhar de duas maneiras, que é elástica e inelástica. A elástica, como já foi citado anteriormente, é o espalhamento Rayleigh e não é muito interessante para a gente. Mas a parte inelástica, esse é o efeito Raman e é extremamente interessante que isso que vai gerar todas as informações que a gente precisa. Aqui também vale ressaltar que essa luz do efeito Raman é uma fração muito pequena daquela luz que foi incidida sobre o material. Após ocorrer esse espalhamento, toda essa luz ela vai ser capturada por um sistema óptico, sendo esse sistema feito de lentes ou espelhos. E existe um grande porém. Como o sistema captou tanto a parte elástica quanto a parte inelástica, a gente precisa colocar um filtro para que essa parte elástica não passe, já que ela é inútil para a gente, e que só deixe passar essa parte inelástica, que é o efeito Raman, para a gente poder gerar todas as informações. Depois de filtrada, essa luz ela vai passar por um dispersor, que vai ser uma grade de difração dessa luz, e ela vai conseguir separar todos os diferentes comprimentos de onda que ali foram gerados. Depois de separada em diversas ondas, isso vai passar por um detector bem sensível, que é uma câmera CCD, um dispositivo de carga acoplada, e ele vai capturar todo o espectro que a gente conseguiu receber daquele efeito Raman. E esse espectro aí contém picos correspondentes às diferentes vibrações moleculares da amostra. Toda essa informação em mãos, essa informação será passada por um software do próprio equipamento e ele vai converter todos esses dados capturados em um gráfico que a gente pode observar a intensidade da luz, que é no eixo Y da imagem da direita, e embaixo, no eixo X, é o deslocamento da onda, né, que é o deslocamento Raman, que é medido em número de onda, que é o centímetro elevado a menos um. Enfim, temos gerado o espectro Raman. E com ele, nós podemos fazer diferentes análises comparado com bases de dados ou por especialistas, e a gente pode identificar muitos compostos químicos, estudar interações moleculares, caracterizar materiais, tudo a partir da vibração dessas moléculas e assim por diante. Temos um exemplo mais prático para observar como que funciona esse espectro Raman em uma indústria, por exemplo. No caso, aqui a gente tem a produção de grafeno ou outros materiais de carbono, e de equipamento a gente tem um sistema de Raman inline, que vai ser integrado ao próprio sistema de produção do grafeno. Nesse ensaio usando a Raman inline, a gente vai conseguir uma análise em tempo real das propriedades desse material. E não vai haver necessidade alguma de retirar esse material e depois colocar na máquina, porque já é um sistema embutido. E o Victor vai explicar um pouquinho dos resultados dessa análise. Agora vamos ver como os resultados da espectroscopia Raman inline são analisados. Nesse tipo de espectroscopia, as bandas mais relevantes e amplamente utilizadas na análise do grafeno são as bandas D, G e 2D. Mas antes de entender o que cada uma delas indica, vamos entender primeiro os elementos do gráfico. No eixo X, representa o deslocamento Raman, que é a diferença de frequência entre a luz incidente e a luz espalhada. Este deslocamento está relacionado às vibrações moleculares e fornece informações sobre a estrutura do material. O eixo Y representa a intensidade normalizada do sinal Raman, que reflete a amplitude do espalhamento Raman em cada deslocamento. As diferentes cores no gráfico representam diferentes condições de síntese ou amostras. As legendas indicam as nanopartículas de grafeno, que são amostras com características de grafeno em formato de nanopartículas, e aqueles números lá em cima, 60, 260, 90, 260, etc., podem representar condições de temperatura, tempo de crescimento ou outra variável experimental que influencia a estrutura e qualidade do material. Agora, o que são as bandas? A banda G é o pico mais forte no espectro Raman do grafeno e está associada à vibração do carbono-carbono em um plano 2D. É uma vibração in plane, que significa que é dentro do plano da folha do grafeno. O que ela indica? A intensidade e a posição da banda G fornece informações sobre a qualidade e a quantidade de grafeno presente.
Em grafeno de alta qualidade, essa banda é bem definida e simétrica. Qualquer deslocamento da banda G pode indicar a presença de tensões no material, sendo de compressão ou tração. A banda D é atribuída a uma vibração de defeito. Ela está relacionada à presença de defeitos no grafeno, como bordas, falhas estruturais ou introdução de impurezas. Ela surge devido à interação com um defeito na rede cristalina, exigindo que a vibração do carbono seja mantida por um defeito. A intensidade da banda D é proporcional à quantidade de defeitos no material. Uma maior intensidade de D em relação a G indica um aumento no número de defeitos e desordem na estrutura de grafeno. Isso pode acontecer, por exemplo, durante a oxidação ou modificação química do grafeno. Outro aspecto importante da análise é o número de camadas de grafeno, observando a intensidade e a largura da banda 2D. A banda 2D está associada a vibrações do plano de carbono, mas ao contrário da banda G, é uma vibração fora de plano, é perpendicular ao plano do grafeno. A banda 2D é o resultado de um processo de dupla ressonância e pode ser observado em materiais com estrutura bidimensional, como o grafeno, no caso. A forma, a intensidade e a largura da banda 2D podem fornecer informações sobre o número de camadas no grafeno. Em grafeno monocamada, a banda 2D é intensa e simétrica. Em grafeno de múltiplas camadas, a banda 2D se torna mais complexa, menos intensa e assimétrica. Nesse espectro, a banda 2D apresenta um perfil que sugere a presença de múltiplas camadas, já que tem um pico levemente largo. A espectroscopia Raman inline também pode revelar impurezas ou contaminantes no grafeno, como picos adicionais fora das bandas características. Esses picos podem indicar a presença de moléculas indesejadas, como oxigênio ou nitrogênio. Caso sejam detectados contaminantes, o processo de produção pode ser ajustado para minimizar essas impurezas, garantindo a pureza do grafeno. Uma interpretação geral. A presença de uma banda G forte e uma banda D moderada sugerem que o material tem uma estrutura de carbono ordenada, mas com algum grau de desordem. A banda 2D é levemente larga, indicando múltiplas camadas de grafeno em oposição ao grafeno de camada única. Agora vamos falar sobre as aplicações e inovações que a espectroscopia Raman inline pode trazer para a produção de grafeno e outros materiais. Uma das maiores vantagens da espectroscopia Raman inline é o seu uso em processos industriais de grande escala, permitindo o monitoramento contínuo da qualidade do material durante a produção. Por exemplo, ela pode ser aplicada em indústrias de nanotecnologia para monitorar a produção de grafeno de alta qualidade, essencial para dispositivos eletrônicos avançados como sensores e baterias. Além disso, a Raman inline também pode ser usada em processos como a fabricação de dispositivos fotovoltaicos, onde a qualidade do material precisa ser controlada durante o processo de produção, garantindo eficiência e desempenho do produto final. Uma das grandes inovações da espectroscopia Raman inline é a sua integração com sistemas automatizados. Isso significa que a análise dos sinais Raman pode ser automática e ajustes do processo de produção podem ser feitos em tempo real sem intervenção manual. Esse tipo de inovação é crucial para garantir eficiência e controle de qualidade durante a produção de grafeno, porque facilita a escalabilidade da fabricação desse material em larga escala. Essas inovações estão transformando a forma como produzimos materiais avançados, tornando o processo mais rápido, preciso e controlado. Olá, eu sou o Ulisses e hoje eu vou começar falando um pouco sobre as normas. A gente sabe que a importância das normas na engenharia, elas são de extrema importância e as normas elas garantem um padrão dos processos e dos resultados, trazendo um padrão de qualidade, comparação e segurança do trabalho realizado. Para a espectroscopia Raman, a gente pode dividir das seguintes formas. A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela dita os requisitos laboratoriais, se você for aplicar a espectroscopia Raman em um laboratório. Também tem a ISO, que é já internacional, é International Organization for Standardization. Ela tem a espectroscopia Raman aplicada para gás natural liquefeito, identificação de plástico, como está descrito aí. E a gente também tem a STM International, que é a American Society for Testing in Materials, é uma empresa americana de normalização. Ela tem o testamento da qualidade da água para espectroscopia Raman e a utilização de espectroscopia Raman para radiação ionizante de fibra óptica. Importante ressaltar que você nunca deve desconsiderar as normas fornecidas pela própria fabricante quando você adquire o equipamento da espectroscopia Raman. Indo para as vantagens e desvantagens desse ensaio, a gente pode começar pelo ensaio não ser destrutivo, ou seja, no caso, nenhum dano permanente à amostra. Isso para a área de artes e arqueologia é muito importante, porque nessas áreas você não pode danificar a amostra.
A gente também tem a não possibilidade da interferência da atmosfera e temperatura no espectro, ou seja, esses dois fatores eles não vão alterar o resultado da amostra, isso é menos controle que você precisa ter. A água também espalha pouco na radiação, mesmo que ela absorva bem, ela não espalha muito bem. E isso acarreta que você pode ter a amostra imersa em água, ou ter muita água na composição dela, que não vai atrapalhar também o resultado final. Também tem a mínima preparação da amostra, que isso acelera o seu processo quando você for realizá-lo, porque você não precisa gastar muito tempo preparando a amostra. E o tipo da amostra, porque ela é muito versátil, pode ser orgânica, inorgânica, ou pode estar em qualquer estado, como sólido, líquido, gasoso, pode estar em pó. As vantagens é que o espectrofotômetro ele é mais caro do que o normal e também pode causar fluorescência na amostra caso for utilizado de maneira errada. E isso é muito maléfico para o ensaio, porque quando a amostra começa a soltar fóton de luz, atrapalha na captação do espalhamento da radiação. Agora, seguindo para uma rápida comparação entre Raman e espectroscopia de infravermelho, por que a gente vai comparar esses dois? Porque o resultado entre eles fornece os mesmos tipos de dados, que é a estrutura molecular e a composição da amostra. Mas a gente vai ver que não é bem assim. A Raman, ela, dando uma rápida introdução sobre a espectroscopia de infravermelho, ela absorve a radiação incidente em vez de espalhar que nem a Raman. Então é um tipo de ensaio um pouco diferente, mas que tem quase o mesmo resultado. Só que a Raman tem dificuldade de lidar com moléculas simétricas, devido à seletividade, que é pela variação da polarizabilidade. Já a de infravermelho, ela tem dificuldade com moléculas assimétricas, já que a seletividade dela é pela variação do momento de polo. A gente pode ver isso pelas imagens. Na imagem à esquerda, a gente tem uma faixa vermelha entre a verde e a azul, que não tem na de infravermelho. Já na de infravermelho, a gente tem uma elipse amarela, que não tem na de Raman. Essa é uma amostra que foi aumentada em 50 micrometros no microscópio. Passando rapidamente pelas fabricantes, a gente pode começar pela Horiba, que é uma fabricante japonesa, tem uma fábrica aqui em Jundiaí e tem uma vertente no automobilismo. A gente também tem a Bruck, que agora é americana, mas foi fundada na Alemanha, mas devido à alta demanda em espectroscopia na América, ela acabou migrando para lá. Temos uma empresa britânica, que é a Renishaw, tem uma fábrica em Barueri, e temos a Thermo Fisher Scientific, que originalmente era a Thermo Electron e Fisher Scientific, mas elas se uniram e criou a Thermo Fisher. Ela tem uma fábrica em Cotia e tem uma espectroscopia muito interessante, que é uma espectroscopia modular. Você pode alterar a técnica em até 50 módulos, cada módulo com uma técnica específica, e poder variar o ensaio de maneira mais rápida. Agora, a gente falou muito de teoria, vamos para um exemplo prático. Para isso, selecionamos um artigo, que é a caracterização de minerais pertencentes a uma geocoleção, um trabalho da UFSCar. Nele, eles selecionaram 3 amostras diferentes da coleção mineralógica do Departamento de Engenharia Civil da UFSCar e aplicaram a espectroscopia Raman para identificar qual a composição deles. Nesse slide, a gente tem todos os parâmetros utilizados no ensaio, como a faixa do laser, que é de 532 a 633, e a potência do laser, que foi de 1 microwatt, para não danificar a amostra, certo? O software utilizado foi o LabSpec 6, a base de dados foi RRUFF, e a literatura foi selecionada no artigo e está listada lá. Aqui na primeira amostra a gente tem, como o nosso amigo Vitor já falou, a análise do gráfico é feita pelos picos, e os picos caracterizam como se fosse uma identidade da amostra, do elemento. Nesse caso a gente tem pico no 152, 279, 709 e 1085. Comparando com a base de dados e a literatura, foi encontrado que nessa amostra é do mineral calcita. Seguindo, a gente tem a amostra 2, que vai ser feita a mesma análise, só que com maior número de picos. Alguns picos você pode reparar que não tem o dado na referência, talvez seja por alguma deformação diferente que não foi listada, mas comparando, bateu o mais semelhante possível com o mineral espodoumium. Na amostra 3, que acabou sendo a mais interessante, a gente tem 3 tipos de gráficos, porque quando foi varrida a amostra por completo, assim, encontrou essas variações. Na letra A gente tem a moscovita, na letra B o quartzo, na letra C acabou sendo uma soma dos dois, só que com uma pequena diferença que foi a banda G, que o Vitor também já explicou, e ela caracteriza o grafite. Achei interessante mostrar a tabela com relação ao mineral do quartzo, porque nela ele descreveu algumas deformações que encontrou na amostra. Isso é importante para se você for fazer algum tratamento com essa amostra, alguma coisa que for utilizar em alguma outra área. Agora, indo para a conclusão, a gente pode concluir então que a espectroscopia Raman foi uma invenção revolucionária, muito versátil, como por exemplo a espectroscopia Raman portátil, que tem menos precisão, mas é muito útil em alguns casos. E ela é muito utilizada nas áreas de pesquisa, arqueologia, farmacêutica, medicina, engenharia, ciência forense e, como, por exemplo, na identificação de coleções. Deixo o agradecimento em nome do grupo ao professor Dr. Wilson Carlos por propor esse seminário
a gente teve a possibilidade de pesquisar mais sobre a espectroscopia e aprender sobre esse insight tão importante. Fico feliz de poder explicar isso para os meus colegas do Instituto Federal, mesmo que de maneira rápida e sucinta. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Deixa abaixo a bibliografia que utilizamos nesse trabalho. Esse foi nosso seminário de Ciências dos Materiais, a apresentação do grupo 4. Tchau, tchau.